Te amamos. Amém, eu recebo, glória a Deus. Boa tarde, gente, Deus abençoe. Que a mão de Jesus te abençoe. Eu oro para que a mão do Senhor te proteja. Oro para que o sangue de Jesus esteja sobre sua casa. Sua entrada e saída sejam abençoados pelo Senhor. Toda intenção das trevas que caia por terra. Que a glória de Jesus seja visível. E tudo que você empreender seja para a honra do nome do Senhor. Declaro a bênção da prosperidade, da graça e favor sobre toda a igreja, hoje para sempre. Quem pode dizer amém? Graças a Deus. Que bom estar na igreja, não é verdade? Caiu uma chuvinha, não sei se alguém pegou chuva, mas de repente caiu uma chuva na igreja, e ainda bem que você está firme na casa do Senhor, que você veio. E olha, falar em vir para a igreja, que fim de semana sobrenatural nós tivemos aqui. Foi bênção de Deus. Olha, o que me impactou foi a fome do povo. Fome de Deus. Porque tinha gente sentado no chão, gente em pé ao redor das paredes. Foi algo assim glorioso. Desde o sábado, desde a sexta até o sábado. Não, desde a quinta-feira até o sábado. Deus tocando nossos corações. Deus ministrando em nossas vidas. E não tem preço. O Senhor tinha me falado que Ele queria derramar uma unção nova, e seria poderosa a presença dEle na conferência, que ia transformar realidades. E foi justamente o que aconteceu. E o Senhor está nos preparando para um novo momento. Na verdade, o que aconteceu o fim de semana foi uma antecipação para o novo tempo que nós vamos entrar. Dia 15 de outubro a igreja faz aniversário, né? Você faz aniversário. Qual é a sua idade? 140 anos, rapaz, nem parece, olha só. 140, vai fazer 140 anos agora. Que tremendo, você para pensar. Quando a gente fala 140, a gente não tem noção. Mas aí quando a gente diz assim, na época de Dom Pedro II, a igreja foi fundada em Salvador. Aí a pessoa diz, puxa, realmente, eu só lembro desse cara nos livrinhos da escola. Pois é, foi naquela época que essa igreja abriu e nunca mais fechou. Quem pode dar um aplauso a Jesus por isso? E nunca vai. Continua ganhando almas. E por que nós vamos completar 2 ciclos de 70? Para mim ficou muito óbvio, o Senhor ministrando, dizendo, vocês vão entrar em um novo momento, em uma nova estação. Algo vai se encerrar, coisas vão se concluir em nossas vidas e vamos estar abertos para novas ações de Deus, novas oportunidades da parte do Senhor. E ficou muito evidente também a ideia de que nós não podíamos nos mudar para Moriá sem passar por uma santificação, sem buscar a Deus de uma forma mais intencional. A Bíblia diz, santificai-vos hoje, porque amanhã farei o que, irmãos? Maravilhas. E alguém quer participar das maravilhas de Deus? Eu quero. Então, a condição é, eu tenho que me santificar, tenho que me separar. Então, o jejum está aí para isso, a oração está aí para isso. Amanhã começa a live outra vez, 10 da noite, e nós vamos ter, a oração continua de manhã com família, à tarde, na hora do almoço com a célula, com os irmãos da célula, e à noite todo mundo junto. E vai ser maravilhoso. E o jejum do café acabou, glória a Deus. Rapaz, eu não sabia que ia ser uma prova tão grande na vida das pessoas. Quem aqui, assim, você gosta do seu cafezinho todo dia, amém? Uau, que bom. Mas, você conseguiu jejuar? Conseguiu ficar uma semana sem café? Teve alguém que teve dor de cabeça? Mas não morreu, tá vendo? Muita gente falando assim para mim, pastor, estou pesado, pastor, estou sentindo cansaço. Sabe o que é? A falta da cafeína. Que é cafeína quase que na veia. Todo dia, tem gente que toma 4 expressos por dia, 5 cafezinhos por dia. Não sei como é que aguenta. Mas foi uma forma da gente demonstrar de que o café não é maior do que nós. Não é maior do que nosso poder de decisão. Você nunca vai ser refém, vítima dessas coisas, porque o Senhor é por nós, e nós vamos conseguir ter domínio sobre todas essas situações. Mas é um processo, é um treinamento. Nunca se esqueça que o propósito do jejum é você sacrificar algo material para você receber algo espiritual.
Você sacrifica a carne, você sacrifica coisas do nosso físico para que possa se abrir para algo do espírito, algo que Deus quer revelar. E o jejum, ela traz isso, além de mortificar desejos do corpo e desejos carnais, o jejum nos habilita numa sensibilidade espiritual muito grande. A percepção fica muito mais clara, a gente fica muito mais sensível às coisas de Deus. E essa é a minha oração. Jejuando 40 dias, todos nós vamos crescer em discernimento, todos vamos crescer em sensibilidade espiritual, e o Senhor vai nos conduzir a pastos verdejantes e águas tranquilas, em nome de Jesus. Agora, foi de boa, nós abrimos mão, sempre abrir mão de um alimento e uma bebida. Conseguiu jejuar o pão? Hoje eu já comi pão. E você? Não? Eu pensei que você ia pegar aquela bisnaga enorme assim, dizer, eu vou tirar atrasado, comer o pão inteiro de uma vez só. Mas já começa um novo jejum hoje. Está preparado? Diga amém. Talvez você já sabe, né? Mas o que está acontecendo? Esse jejum, eu sempre explico o seguinte: esses jejuns não são jejuns pesados. Na verdade, é um jejum que a intenção é coesão, a intenção é unidade. Porque é um jejum que qualquer criança pode fazer, até uma pessoa velhinha. Uma criança pode ficar sem café? Pode ou não pode? Pode. Pode ficar sem pão uma semana? Pode. Então, não é um jejum de sacrifício, aquele jejum de Daniel, aquele jejum de Moisés, não é aquele jejum de subir no monte, não comer nada por 10, 20, 30, 40 dias. Não é isso, a gente está comendo. Aliás, tem gente que parece que come mais no jejum facial do que o normal. Deus tenha misericórdia. Mas a intenção é todo mundo está conectado, atento ao que o Senhor está nos ministrando e nos ensinando e ganhando nessa sensibilidade espiritual. Agora, a partir de domingo, o jejum aumenta um pouquinho. Em nome de Jesus, eu estou te avisando há 2 semanas. Vai aumentar um pouquinho, porque o milagre vai ser muito grande na sua vida. Então, o sacrifício também deve ser maior. Agora, essa semana é de boa. Nessa semana, pela fé, em nome de Jesus, vai dar certo. Nós vamos conseguir ficar 1 semana sem comer carne branca. Quem pode dizer aleluia? Carne branca, peixe, franguinho, o franguinho nosso de cada dia. Dá para ficar 1 semana sem? Dá. Pastor, então vou comer peru, porque o senhor não falou. Não. Carne branca. E qual é a bebida? Sucos, em geral. Tá? Agora deixa eu dizer algo para você. Talvez tenha alguém aqui que tenha alguma limitação momentânea na sua saúde. Ele diz, pastor, não posso ficar sem esse tipo de proteína. Então conversa com o médico, vê se tem como substituir. Conversa com alguma pessoa um nutricionista, veja se tem como substituir. Se não tem, então você faz um jejum diferente. Mas a maioria aqui, eu acredito, que consegue. Que na verdade é quase uma dieta que um jejum. Mas porque tem um propósito espiritual, é um jejum. Ainda que seja parcial e mais simples. Então, vamos passar 1 semana sem sucos e sem carne branca. Vamos beber muita água, os rins vão agradecer essa semana, vai ser bênção de Deus. Quem aqui tem coragem? Todo mundo, glória a Deus, amém? Está fechado esse jejum? Vai dar certo em nome de Jesus. Quem pode dizer aleluia? Ok. Outra bênção do Senhor. Nós estamos orando pelo nosso sonho de Moriá. Continua o sonho, falta pouco. Deus está agindo, Deus está respondendo orações. E eu tenho certeza que vai ser mais rápido do que a gente imagina. Logo, logo a gente está fazendo culto lá. Gente, eu estou com muita vontade disso acontecer. Toda hora eu estou indo lá, eu acho que toda hora que eu vou fica mais, não vou falar ansiedade, mas assim, fica com mais vontade de acontecer. Porque vai ser uma outra realidade. A gente parar os vídeos, não vai precisar de momento Moriá lá, né? A não ser que a gente queira mostrar alguma coisa nos bastidores. Mas lá a gente vai ver realmente. Hoje um jovem postou cedo, me marcou. E ele disse assim, olha aqui o sonho, ele teve que estacionar lá embaixo. Ele aproveitou e começou a filmar mesmo de longe.
ia ver aquela estrutura toda, tudo através da doação, tudo através do coração bom do povo de Deus, tudo através da fé e do sacrifício, acontecendo aquilo ali. E é milagre de Deus, é milagre de Deus, porque nós não somos uma denominação que tem 5.000 igrejas e está todo mundo ajudando, enviando ofertas e contribuições para Salvador para a gente construir. Não, nós somos uma só igreja que está sendo usada por Deus para fazer algo para a glória de Deus. E que assim será até a conclusão em nome de Jesus. Tem algumas novidades, gostaria que você acompanhasse o Minuto Moriá e já a gente vai orar pela construção. Acompanhe, por favor. Shalom, PIB do Brasil, meu nome é Manuela Fernandes, sou técnica de segurança do trabalho e meio ambiente e hoje o Minuto Moriá é comigo. Roda a vinheta! Estamos em ritmo acelerado e já você estará aqui adorando o Senhor. Enquanto isso, vem comigo, vamos ver o que está rolando aqui na obra. Olha como está ficando linda a nossa rotatória, mas vem comigo, vou te mostrar o que está acontecendo na nossa área de montagem. Estamos aqui na entrada da área de içamento. Essa área é restrita a funcionários envolvidos na atividade. Qualquer pessoa que precisar ter acesso a essa área precisa de uma autorização e acompanhamento de um profissional qualificado para garantir a sua segurança. Essa é a extensão do nosso galpão que está sendo montado com toda a segurança. Mas vocês devem estar se perguntando, né? Montando o quê? Mas eu vou deixar vocês curiosos também para saber o que está acontecendo no templo, né? Mas agora eu vou mostrar tudo, vem comigo. Estamos realizando o polimento dos pisos, vai ficar lindo e toda a equipe trabalhando com máscara, luva, todos equipados. Estou aqui no altar e a equipe está empenhada, preparando tudo para estar recebendo nossos equipamentos de sonorização, que vai chegar em breve através de nossa campanha de Levi. E continuamos aqui a todo vapor, não vamos desacelerar. E logo, eu e você estaremos aqui cultuando ao Senhor. Deus abençoe a igreja. Quem acredita, amém ou não? Você percebeu que está encerando o piso? Sabe o que significa? Falta pouco para colocar as cadeiras lá e a gente ter culto, gente. Falta pouco, glória a Deus. Balança alguém e diga assim: falta pouquinho, aleluia. Por que tem que balançar? Para essa pessoa receber de Deus o entendimento. Porque se Jesus não balança ela, pelo menos você balança. Falta pouquinho, graças a Deus. Veja comigo o texto de Provérbios capítulo 8. Deus me deu essa palavra essa semana e eu sabia que essa palavra era para você, era para a igreja. Diz assim, Provérbios capítulo 8, versículo 17. Amo os que me amam e quem me procura, me encontra. Quem está buscando o Senhor hoje? Olha o que a Bíblia diz. Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradouras. Meu fruto é melhor do que o ouro puro. O que ofereço é superior à prata escolhida. Ando pelo caminho da retidão e pelas veredas da justiça, concedendo riqueza. Receba agora o versículo 21. Concedendo riqueza aos que me amam e enchendo os seus tesouros. Quem pode dizer eu tomo posse? De fato, você crê na Bíblia, gente? Você acha que isso aqui vai acontecer na sua vida ou não? A Bíblia deixa claro dizendo assim: eu amo os que me amam. Os que me buscam vão receber resposta. Veja que tem uma ação nossa e uma reação de Deus. Eu amo os que me amam e os que me buscam me encontram. Aí o Senhor vem e diz: comigo estão riqueza, honra, prosperidade e justiça. Estão na mão de Deus. Esse texto especificamente fala da sabedoria. Fala a respeito de como uma pessoa que recebe da parte de Deus esse conhecimento elevado, que não é um conhecimento humano, não é um conhecimento que você tem da biblioteca, que você tem de um curso de faculdade. Isso pode ser conhecimento humano. Sabedoria é um conhecimento aplicado da parte de Deus. E a Bíblia diz que só Deus dá sabedoria, mas Ele dá com liberdade. Então a fonte da sabedoria é Deus.
É algo que a gente não tem como dizer, foi a minha vida que me deu essa sabedoria. Não, existe uma sabedoria humana, sim, mas a Bíblia fala de algo que é espiritual. Eu sempre, quando eu falo a respeito desse assunto, eu lembro de um momento que eu estava no meu primeiro ano de pastor. E nós tínhamos ali talvez umas 30, 40 pessoas na igreja. E eu estava aconselhando um casal. E esse casal estava passando por uma situação matrimonial. E eles abriram o jogo na minha casa, ali no sofá, depois de um cafezinho. E na hora eu disse assim, meu Deus, como é que eu faço agora? Aí eu perguntei para eles, vocês têm quanto tempo de casado? Eles disseram, estamos fazendo 30 anos de casado agora. Eu pensei assim, não disse nada. Eu disse, Senhor, eu tenho 24 anos de vida. Como é que eu vou ajudar um casal que tem 30 anos de casado? Eu estou na lua de mel ainda, não sei nada disso que eles estão falando. Não estou entendendo nada que eles estão passando. Eu nem imaginei que era possível passar por uma situação assim. E na hora eu fiz um pedido a Deus. Eu disse, Deus, por favor, me dê sabedoria. Porque eu não tinha conhecimento nem experiência para poder ajudar. E você acredita que é como se desceu do céu um download assim, de uma palavra do Senhor. E eu ministrei como se eu tivesse 50 anos de casado. E foi uma bênção, foi um quebrantamento ali entre nós três. E Deus renovou a vida deles. Renovou a vida deles. Eu os vi outro dia. Uns dias atrás eu encontrei, depois de, sei lá quantos anos, 25 anos isso tem. Os encontrei. E a mão de Deus sobre a família, a bênção do Senhor sobre o casamento deles. Isso é o quê? É aquilo que a Bíblia diz, peça a Deus que Deus vai dar. Vamos pedir a Deus sabedoria. Então, quando o texto diz, riquezas e honra estão comigo, está falando, quem tem sabedoria vai ter acesso a essas coisas. Mas a sabedoria tem uma fonte, é Deus. Então é a mesma coisa de entender que o Senhor está oferecendo isso. Porque se Deus oferece a sabedoria, como Ele deu a Salomão, além da sabedoria, Deus diz, eu te darei muitas outras coisas. Porque a sabedoria abre portas. Quem ouviu? Aí a Bíblia diz assim, meu fruto é melhor do que o ouro. Como a gente precisa acreditar nisso? Que a presença de Deus é melhor do que qualquer outra vitória nesse mundo. A maior conquista que a gente vai ter na vida é o coração de Deus. Se você ganhar o coração de Deus, você ganhou tudo. Você conseguiu tudo. Porque você conseguiu a confiança de Deus, você conseguiu a proteção de Deus, você conseguiu o voto de Deus, você conseguiu a parceria de Deus. Se você conquistar o coração dele, que sentido, pastor? O sentido de que você provou que você existe para a glória dele. E tudo que você venha fazer, você quer que ele seja honrado, que ele seja reconhecido. E ao mesmo tempo, você quer amá-lo, e amá-lo mais do que todas as coisas. Por isso diz a Bíblia, buscai primeiro o quê? O reino. Deus é primeiro. Vamos dizer juntos? Deus é primeiro. Então, quando eu tenho essa vida, essa experiência, Deus é primeiro. Deus vê isso na minha vida, na minha agenda, nos meus sentimentos. Ele vale mais do que todas as coisas materiais da terra. Então eu vejo a graça do Senhor. E o Senhor começa a realizar conforme está escrito aqui. Deus vai trazendo graça, prosperidade. A Bíblia diz, concedendo riquezas aos que me amam e enchendo os seus tesouros. Eu tenho certeza que Deus tem grandes vitórias para a sua vida financeira e profissional. Deus quer abençoar a saúde, sim ou não? Quer abençoar a família? Quer abençoar seu ministério, seu chamado? Mas você acha que Deus quer abençoar todas as suas áreas, mas deixar você quebrado financeiramente? De forma alguma. Quem crê que a bênção é plena, é completa? A redenção é completa pelo sangue de Jesus. Então se aproprie das promessas que Deus é Pai e Ele tem o melhor para você. Só que a Bíblia diz, eu amo os que me amam e os que me buscam. Em outras palavras, Deus é centro, Deus é primeiro. Você ama a Deus, você busca a Deus, você serve a Deus. Você ama, Ele ama. Você busca, Ele recebe. A Bíblia diz, se Ele nos dá prosperidade e riqueza, é porque eu coloquei da minha prosperidade e riqueza na mão dEle. E porque eu plantei, eu agora vou o que, irmãos? Eu vou colher. E essa é a voz de Deus. Creia nisso. Nós temos visto muitos milagres aqui. Como estava me referindo a Moriá. Muitos milagres, são muitos testemunhos. O tempo inteiro. Hoje de manhã me pararam para me contar um testemunho. E aí ela disse, posso falar, pastor? Eu disse, pode. Ela disse, então tá.
Aí ela disse assim, teve um culto que o senhor estava ministrando sobre a campanha, e o senhor permitiu algumas pessoas contarem testemunhos. E aí veio uma senhora, e ela contou para mim do que aconteceu na vida dela. Assim, entre elas aqui. E ela disse assim, ela estava com a causa na justiça, e o sonho de uma filha estudar medicina, mas ela não tinha condição de estudar medicina. E aí o que aconteceu? Ela, ao vir à frente e fazer um voto naquela noite, poucos dias depois, saiu a causa dela na justiça. E o recurso que ela ganhou dava para pagar um ano inteiro, algo assim, de medicina. Só que a bênção foi maior. Que a filha não apenas foi aprovada, mas ganhou uma bolsa gigante. E o que deu para pagar é praticamente o curso todo do que ela recebeu na questão da justiça. Isso, fala para mim, se isso não é Deus. Se fosse a sua família, você aplaudiria melhor, né? Foi sua família, é da família da casa aqui. Nossa família. Aí olha só, não, ela está contando o testemunho de que ela... Então enquanto ela estava ouvindo, ela disse assim para mim, pastor, naquela hora o Espírito Santo falou para mim, disse, você não deu para Moriá o que eu quero que você dê. Aí ela falou e respondeu ao Senhor, disse, mas como é que eu vou dar? Eu estou com um pedreiro lá em casa, eu tenho que pagar essas contas. Mas o culto foi andando e aquilo foi mexendo com ela. Aí alguém veio e deu anel. Lembra que dia, outro dia, alguém veio e deu uma outra aliança, não sei o quê. Aí ela sentiu de Deus para dar o anel de formatura dela. E ela veio para frente e entregou o anel. Mas aí o Senhor disse, você ainda não deu o que eu lhe pedi. Aí ela disse que ela não aguentou mais. E foi lá, naquela semana ela foi e disse, então vou colocar Deus em primeiro lugar. Eu vou dar primeiro para o Senhor. E ela foi e deu a oferta. E aí ela disse assim, hoje de manhã ela me contando. Ele disse, pastor, no dia seguinte, meu marido recebeu um telefonema. Ela disse assim, o rapaz ofereceu para o meu marido para entrar numa parceria para abrir uma farmácia. Ela disse, pastor, eu sou farmacêutica e eu estou trabalhando em um hospital. E era o meu sonho, sempre foi meu sonho. Mas a gente nunca teve condição financeira para poder abrir, porque ela começou a falar dos detalhes, do custo que é comprar os remédios e o local, o point e tudo mais. Mas ela disse assim, mas pastor, a proposta veio para nós cuidarmos em sociedade, e nós abrimos um mês atrás a farmácia e não colocamos R$1 dentro da farmácia. Alguém patrocinou e nós estamos organizando e gerenciando. E ela disse, pastor, em um mês nós já estamos vendo o resultado. Como Deus está nos abençoando. Pode aplaudir mesmo a Jesus, porque isso é incrível. Hoje de manhã. Então Deus está agindo. Mas Deus age para quem age. Eu tenho que agir e Deus reage. Entende ou não? Por isso eu vou dizer a você, nunca tenha medo de ofertar. Nunca tenha medo de ser fiel a Deus com suas finanças. Porque Deus só tem a proteger suas finanças. Se a gente não é fiel a Deus nas finanças, nossas finanças não têm garantias, não têm proteções. Qualquer hora pode vir um inimigo e levar. Igual uma ventania, espalhar tudo. Parece que eu estou seguro porque eu tenho muitas coisas. Não. Só quem te dá segurança é Jesus Cristo. É o Senhor. Quem está entendendo? Então, creia, porque a Bíblia ensina aqui que Ele quer encher nossas vidas. Aliás, deixa eu ler especificamente. Final do texto. Concedendo riquezas aos que me amam. Tem alguém que ama o Senhor? E enchendo os seus tesouros. Quem pode dizer, eu recebo em nome de Jesus. Eu gostaria de orar por você, porque nós iniciamos uma nova campanha domingo passado. Eu quero pedir a Deus com vocês para que haja sucesso, para que haja vitória nessa campanha. Nós já tivemos a primeira semana, da semana para cá, já alcançamos 12% da meta. Quem pode dizer amém? Essa semana vamos alcançar, quem sabe 30% da meta. Balança alguém e diga assim, hoje Deus vai te usar. Amém?
E nós vamos profetizar essa vitória. Eu gosto sempre de lembrar o seguinte: as campanhas não cobrem o custo da obra. Elas apenas são necessidades específicas da obra. Graças a Deus que tem muita gente na igreja que fez um voto a Deus para dar o segundo dízimo. Literalmente, já são fiéis no primeiro e ainda fazem o voto do segundo dízimo, de dar 20% por um ano. Essas pessoas estão ajudando essas outras áreas. Porque quando a gente traz, por exemplo, a campanha do cabeamento, foram 25 mil metros de cabo, 25 quilômetros de cabeamento na igreja. Cada cabo numa espessura absurda, 1 metro quadrado daquilo ali, quadrado não, 1 metro linear, é uma bênção, aleluia. Mas você está fazendo cabeamento de um lugar, de um prédio de 6 mil metros quadrados de área. É muita coisa. Então, só porque fizemos uma campanha ali, não significa que a gente não tem despesas em drywall, em pisos, e etc, e etc, e etc. Mas a gente não tem como chegar aqui toda semana fazer uma campanha diferente para algo diferente. Senão um vai embolar no outro. Então, escolhemos áreas específicas, como agora. O que é que nós estamos começando essa campanha? Falando do culto, da adoração. Quão importante é você ouvir bem um som. Quão importante é um amigo chegar aqui e o som não é embolado, não está entendendo nada. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Quão importante é ter câmeras. Nós temos câmeras de 16, 15 anos aí que está aí, com a lente velha, não consegue nem fazer um zoom direito. Como a gente precisa atualizar as câmeras. Quão importante é um culto online. Pessoas que estão assistindo em Moçambique, gente, o culto da igreja. Pessoas que estão assistindo em Portugal, o culto da igreja. Gente de tudo que é lado, recebendo e sendo abençoado por Deus. E precisamos investir no nosso som. Mas pastor, esse som não já está bom? Esse som é ótimo, gente. Não é importado, é o melhor som do Brasil que existe. Se fosse importado, seria 3 vezes mais caro. Mas os componentes dele são importados, mas ele é montado, inclusive aqui na Bahia. É um dos melhores sistemas do Brasil, graças a Deus. Aqui montado, made in Bahia, gente. É maravilhoso isso. E tudo que é igreja no Brasil todo estão saindo dos importados só de nome para poder usar esse som. Principalmente depois que a PIB começou a usar. E isso impressionante, como o próprio dono da empresa falou para a gente. Explodiu vendas deles em tudo que é igreja. A gente está sendo bênção, não é verdade? Porque ele também nos ajudou naquela época. Então, imagine uma pessoa morando num apartamento de 60 metros quadrados. Aí ela tem ali uma televisão de 42 polegadas, está tudo bem. Mas aí precisou mudou e agora saiu de um apartamento de 60 e foi para um apartamento de 140 metros quadrados. E aí quando ela chegou ali, naquele apartamento maior, ela colocou a televisãozinha dela lá de 42 polegadas. Daqui a pouco ela parou e disse: oxe, o que aconteceu? Minha TV encolheu? Foi a TV que encolheu? Não, foi a sala que aumentou. Então o que ela tem que fazer? Pega aquela TV, coloca no quarto e vai lá na loja e compra um de 65 polegadas. Não é? Porque fica melhor, fica maior. É a mesma ideia. Esse som, ele está para esse ambiente com 2.000 cadeiras. O ambiente de lá vai ter 3.000, depois mais 600. 3.600 cadeiras lá. Quem pode dizer amém? E daqui a pouco a gente chega lá e vai dizer: ué, o que aconteceu? O som encolheu? Não. É porque a gente não investiu em uma quantidade maior, para que a pessoa que está na última cadeira lá, ela possa ouvir tão bem quem está aqui na frente. Por isso que a gente tem que investir. Mas ainda que seja o melhor som nacional, mas ainda é um desafio, porque tudo que é componente eletrônico tem um custo altíssimo. Tem celular que custa 8 mil reais. Não é? Um celular, um bichinho desse tamanho. Imagine 40 caixas dessa aqui, mais ou menos, que a gente precisa. Então é um desafio, mas a gente vai conseguir. Quem crê? Porque o Deus que nos trouxe até aqui. Gente, se você for pensar em custos de terreno e construção, comparado tudo isso, nós já chegamos a 99% da nossa mudança. Falta bobagem. Vamos sair do aluguel, sim ou não? Vamos. Então,
Esse é o motivo da campanha. Investir nas novas caixas que precisamos adquirir. Essas caixas têm quase 8 anos. Nós temos que atualizar, fazer update nessas caixas, conseguir câmeras. A gente está trabalhando para isso. E Deus está abrindo as portas. Eu gostaria de orar com você. Pedir que você ficasse de pé, por favor, para nós entrarmos em concordância para o sucesso da campanha. E vai ser uma bênção em nome de Jesus. O Deus que concedeu a bolsa para a filha estudar, de tal forma que o que a mãe ganhou na justiça vai cobrir boa parte do estudo dela, é o mesmo Deus que está aqui hoje. O Deus que abençoou aquela irmã, que foi convidada a entrar em parceria para um sonho da vida dela, aplicar o conhecimento que ela tinha numa área bem específica da sua formação profissional, sem investir nada. Hoje ela está vivendo, há um mês ela está vivendo essa bênção e essa alegria do Senhor. É o mesmo Deus que vai operar na sua vida, que vai operar na sua história. Agora entenda, esse pessoal, eles se lançaram, esse pessoal acreditou, eles se envolveram. E a minha oração é essa, porque Deus vai fazer a parte dele. Deus não deve ninguém. Tem gente aqui que não gosta de ficar devendo a ninguém. Imagine o Senhor. Imagine o Senhor. Então eu dou uma oferta a Deus, eu vou ficar no negativo? Deus diz de jeito nenhum. O mínimo que Deus faz é a multiplicação menor de 2 vezes. E Jesus ainda teve coragem de dizer que o pai dele pode dar 30 por 1, 60 por 1 e até o quê? 100 por 1, gente. Eu creio na Bíblia. Eu vou viver o que eu acredito. Então vamos orar. Quem pode levantar as mãos para o Senhor? Pai querido, muito obrigado. Obrigado, Senhor Deus, por poder contar essas histórias, meu Deus. A alegria de poder compartilhar sobre vitórias na vida das pessoas. Tua palavra diz: alegrai-vos com aqueles que se alegram. Pai, essas 2 pessoas mencionadas hoje são apenas 2 de muitas como nós já vimos. Mas eu sei que não apenas muitas pessoas, mas todas as pessoas serão abençoadas, Senhor Deus, pela campanha de Moriá. Obrigado, porque o Senhor nos deu forças para chegarmos até aqui. E agora, papai, queremos te apresentar essa nova campanha, o desafio de Levi, para que o culto da igreja, aquilo que precisamos para o altar, que precisamos, Senhor Deus, para o som, para as câmaras, Senhor, que haja a tua graça. Estenda a tua mão, meu Pai, estenda as tuas mãos, e que comece uma nova onda de milagres na igreja, através dessa campanha, que comece um novo mover de sobrenatural, e depoimentos incríveis, histórias impressionantes, ó Deus, que comece a acontecer esse novo mover. Pai, usa-nos. Obrigado por tantas pessoas generosas aqui. Obrigado por tantas pessoas generosas aqui. Eu sei que nessa hora todos, Senhor Deus, vão poder ajudar. Nós não vamos nos esquivar. Nós não vamos, ó Deus, fingir que não há necessidade. Não, meu Pai, só o Senhor sabe a necessidade que a gente tem essa semana. Meu Deus, ajude a tua casa. Eu sei que o Senhor vai fazer. Toque nos corações daqueles que estão aqui. Quem pode colocar a mão no coração? Põe a mão, por favor, sobre o seu coração. Fale para Jesus, diga: Jesus, esse coração é seu. É seu, eu quero te servir. O Senhor me abençoa tanto, eu quero abençoar a tua casa. Eu quero abençoar esse lugar. Vai orando assim para Jesus, diga: Senhor, de coração, eu quero ajudar. Eu creio que o Senhor vai me abençoar também. Eu creio que o Senhor vai me dar condições de cada dia eu poder fazer mais para o Senhor e para a tua casa. Quem é grato pela sua igreja? Fala para Jesus, diga: Senhor, obrigado pela minha igreja. Obrigado pelos meus irmãos. Obrigado por esse lugar. Obrigado por esse lugar tão abençoado que o Senhor nos deu, esse conforto que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor. Mas obrigado pela nova casa, que vamos sair do aluguel e vamos poder entrar na casa prometida. Fala agora o meu coração, Senhor Deus, como eu posso ajudar? Peça isso ao Senhor, diga: fala o meu coração.
como eu posso ajudar, quanto o Senhor me desafia por eu ajudar hoje na igreja, Senhor Deus. Essa é a minha oração. E eu creio, Pai, que todo mundo aqui que vai entrar nessa campanha vai ter uma história poderosa para contar, Senhor Deus, de um mover dos céus tocando em nossas vidas na terra. Quem crê nisso pode dar um aplauso a Jesus. Amém e amém. Então, gente, antes de você sentar, vou pedir que você fique em pé só um pouquinho mais. Eu conto muitas vitórias, e a nossa linguagem tem que ser assim. Mas eu confesso a você, essas últimas 2 semanas tem sido de grande desafio na igreja. Grande desafio, por quê? Porque nós estamos no final do acabamento. E eu disse que o acabamento não ia acabar com a gente. Muita gente sabe de reforma, sabe o que é a fase de acabamento. É um dos mais desafiadores. E assim, não tá moleza não, mas Deus vai nos dar graça. E eu estou crendo que hoje vai ter uma resposta muito grande aqui. Pra gente, na hora da nossa oferta, a gente poder dar o melhor para o nosso Deus. Quais são as sugestões? São 5 sugestões de ofertas. Claro que pode ser, você pode fazer qualquer outro valor no seu coração, mas essas são sugestões onde a gente pode projetar um futuro e imaginar como podemos investir. A proposta é essa. Vamos começar com a oferta mais alta e a gente vai descendo. Estamos orando para que o Senhor levante 50 pessoas para doarem 10 mil reais. Quem pode dizer aleluia? Veja se seu irmão se arrepiou aí, porque é um sinal. Quem crê que um dia você vai dar muito mais do que isso? Muito mais. Se o seu coração é grande, como eu creio que é, um dia isso vai acontecer. Um dia isso vai acontecer. Segunda sugestão de oferta, que Deus levante 100 pessoas para ofertar 5 mil reais. Pastor, pode parcelar? Se for preciso, parcele em 2 vezes, 3 vezes. Mas essa é a sugestão. Terceira contribuição. Estamos orando para 500 pessoas que possam ajudar uma oferta de 1.000 reais. Quarta sugestão. Estamos clamando a Deus por desafio de Levi, que o Senhor levante 700 pessoas que podem contribuir com 500 reais. E a última sugestão, que Deus levante 1.000 pessoas que possam ajudar com 150 reais. Qual é o nome do desafio? Levi. Por quê Levi? Por causa dos levitas na Bíblia, os levitas que trabalhavam na adoração da igreja. Então, como esse tem a ver com culto e adoração, esse é o nome. Agora é desafio. Ninguém se desafia, quem quer romper na vida, ninguém se desafia para baixo. Se lance, se desafie para cima e faça o seu melhor para Jesus. Nessa hora é a sua hora de poder ajudar. Abençoe a igreja, que está sendo uma bênção para milhares e milhares de famílias. Não sei o que Deus colocou no seu coração, mas uma coisa eu posso te dizer: seja fiel e obedeça ao Senhor. Acredite em Deus, acredite, desafie a sua fé. E vamos ver qual é a história que você vai contar também, para muita gente poder celebrar o Senhor. Amém? Então nessa hora, vou pedir a você, pega lá seu celular, abre lá seu aplicativo lá, se é Bradesco, Itaú, não sei, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Santander. Vai lá e faça lá. Primeiro, antes de moriar, é o dízimo, tá? Primeiro o dízimo, depois as ofertas. Mas faça lá a sua oferta, o que Deus te falou. Se você quer usar o QR Code, é só abrir a câmera do seu celular. Vou pedir que coloque o QR Code maior, por favor, que às vezes esse aqui o pessoal não consegue pegar. E o Pix está ali também, pix@pibdobrasil.org, pix@pibdobrasil.org. Põe um QR Code grande, por favor, que aí todo mundo pode participar. Se você quer ajudar a igreja e a construção através do cartão de crédito ou débito, nós temos as máquinas aqui na entrada e também na entrada dos corredores atrás, tá certo? Vamos louvar o Senhor. Deus vai te honrar. Por favor, olha para alguém e diga assim: você vai contar um milagre muito em breve. Profetiza sobre alguém: você vai contar um milagre muito em breve. Semeie com fé, semeie com ousadia, acredite em Deus, porque Deus não faz acepção de pessoas. Se Deus abençoa uma família, Ele abençoa qualquer família. Só temos que ter a atitude correta. Vamos louvar o Senhor Jesus. Logo, logo a gente entra na palavra. Tem
Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. Sim, Senhor. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. Eu sou tua casa. Eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Quem aqui tem energia, quem aqui tem fôlego para cantar um pouquinho? Vamos louvar o Senhor Jesus. Declare bem forte: eu sou tua casa, tua morada. Vamos levantar a voz. Eu sou teu lar. Que alegria estar na casa do Senhor. Muda as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou De novo, igual de manhã. Essa casa é sua casa, Jesus. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você. Abençoe, Senhor Deus. Toma essa casa. Toma hoje à tarde. Tome as nossas vidas, ó Deus. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Só mais uma vez, essa casa é a sua casa. Abençoe cada família, cada casa, Senhor Deus. Ela pra você, Jesus. Quem pode gerar, apareça, Senhor. Apareça e o teu nome cresça. Enche este lugar, enche este lugar. Apareça e o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça e o teu nome cresça. Enche este lugar, enche este lugar. Apareça e o teu nome cresça. Enche incendiar, vem incendiar. Sim, meu Deus, essa é a nossa oração. Põe fogo em nossos corações, Senhor.
põe fogo dentro de nós, para sermos cada dia mais apaixonados pelo Senhor, apaixonados pela Tua presença, pela Tua obra, pela Tua igreja, pela Tua palavra. Oh meu Deus, incendeia-nos, põe fogo dentro de nós, e ao mesmo tempo fogo, meu Deus, que venha queimar o que não presta, venha queimar, Senhor Deus, o que é imoral, venha queimar o que nos afasta de Ti. Manda fogo hoje, meu Deus, queima toda a obra do maligno, queima toda a obra de bruxaria, queima toda a obra de feitiçaria, queima toda a obra de palavras que se levantam contra o Teu povo. Condene essas palavras, queime com fogo. Aplicamos o sangue de Jesus hoje sobre a igreja, sobre o rebanho. O sangue de Jesus está sobre a casa e sobre cada família. Pai, envia anjos de alto escalão para estarem aqui, Senhor Deus, ao redor desse ministério. Glorifica o Teu nome e manda o Teu fogo, que afasta o inimigo e aquece também os nossos corações. Em nome de Jesus, quem pode dizer aleluia? Aleluia, glória a Deus. Deus os abençoe. Pode sentar. Uau, que bênção, que presença de Deus. Foi rápida a presença aqui, muito rápida a presença do Senhor. Glória a Deus. Gente, outro dia eu estava conversando com uma jovem, uma influencer digital que estava crescendo, está crescendo muito. E aí, logo nos primeiros dias que a conheci, me deu a vontade de fazer ela uma pergunta, né? Porque imaginando uma jovem tão, uma pessoa tão jovem, um futuro tão promissor, o que ela estava imaginando do futuro dela? Como ela acha que seria o futuro dela? Eu perguntei a ela, qual é o seu sonho? E a resposta dela me surpreendeu, porque eu pensei que ela ia dizer assim: meu sonho é crescer, meu sonho é ser famosa, meu sonho é poder adquirir alguma coisa, viajar e etc, etc. Todos são sonhos legítimos, ninguém pode condenar o sonho do outro. Mas o que ela me falou me surpreendeu, porque ela disse assim: o meu sonho é casar. Uma jovem de 18 anos. E ter filhos. E eu poder estar em casa para cuidar dos meus filhos. E eu disse: rapaz, essa menina é de outra época. Porque com 18 anos de idade, já tem sucesso, já está crescendo, já estava avançando, etc. E eu disse assim: rapaz, impressionante, porque hoje em dia, aliás, cada dia que passa, a família parece que está sendo mais atingida, não é? Tem gente que não acredita mais em casamento. Não, junta para ver se dá certo. Se não dá certo, troca. Se não dá certo, troca de novo. O mundo não é assim? Inclusive, não só isso, é impressionante o número de pessoas hoje que nem filho quer mais. Um dia eu estava orando com um casal, pensa num casal, gente, um casal assim, num potencial, eles são muito grandes na área deles. Estava orando com eles anos atrás. Me surpreendeu, porque quando eu perguntei: vocês querem que eu ore por filhos? Que eu tenho essa unção. Deus me deu 4. E na hora ela disse não, quase que ela repreendeu. Acho que ela lembrou que eu era pastor, né? Mas assim, ela disse: não, de jeito nenhum, a gente não quer filho. Eu disse: a gente não quer filho? Eu tomei um choque. Eu disse: como assim? Você não quer filho? Eu disse: não, a nossa carreira tem muita coisa para a gente, Deus tem muitas portas se abrindo, então a gente não tem tempo. E isso já tem 10 anos. E de fato, estouraram, explodiram, são dos melhores no Brasil na área deles. Mas foi uma decisão. E o mundo, a cada dia, doutrina isso. Filho é problema, filho é dor de cabeça, filho é despesa, filho é cansaço, filho vai tirar o seu tempo. Quem já ouviu isso? Não é verdade? E agora eu vou dizer para você: se a pessoa pensa assim, é exatamente isso que ela vai viver. Porque ela vai olhar para o menino dizendo despesa. Já vai olhar para o menino pensando em cifrão. Meu Deus, quando crescer, quanto é que eu vou pagar de escola? Porque a mentalidade atrai esse tipo de realidade. Agora, se a pessoa tiver uma mentalidade de dizer filho é bênção,
Filho é herança do Senhor. Filho traz prosperidade. Filho traz alegria dentro de casa. Filho traz um renovo. Quando ficar velhinho, não tem só um para cuidar. Vai ter 2, vai ter 3, vai ter... Ou no meu caso, eu estou legal, né? Então assim, se a pessoa tiver essa mentalidade, é isso que ela vai viver. Eu nunca olhei para meus filhos e pensei, é despesa. Pelo contrário, eu só chamava prosperidade. Vão prosperar esses meninos. E vão lembrar de pai e mãe. Aleluia. Aí eu perguntei à jovem. Ele disse, tá bom, esse sonho é interessante. Mas eu fui instigar para ver se ela falava outra coisa, profissional, alguma coisa assim. Eu disse, tá bom, lindo, impressionante. Nunca esperava ouvir isso de você. Mas, e o outro sonho? Qual seria um segundo sonho? Aí ela disse assim, o meu sonho é eu poder, um dia, devolver tudo que meus pais fizeram por mim. Aí eu disse, rapaz, essa menina me ganhou. Impressionante. Ela ficou emocionada, porque ela disse assim, meus pais fazem tudo por mim. Me ajudam, me ensinam, me corrigem. Eu não tenho como pagar isso, mas o que eu poder crescer e oferecer para eles, isso eu vou querer fazer. E isso também é algo que não é normal numa sociedade atual. Como eu disse, onde a família está sendo minada, aonde os pais poucas vezes são lembrados. Nós estamos vivendo em uma cultura social que a cada dia a família está sendo mais atingida, a tal ponto que a gente nem percebe, gente, mas muitos de nós nem lembram quem eram nossos avós, nem bisavós. Se perguntar aqui quantos sabem quem era seu bisavô, qual era o nome dele, qual era a profissão dele, o que ele fazia na vida, que tipo de situação que ele fez, o que foi que eles construíram, que sacrifício eles viveram para um dia seus avós, seus pais poderem chegar onde chegaram e poder trazer você também a esse mundo. Pouquíssima gente sabe. Lembrar do nome do avô, às vezes até lembra, mas o bisavô é mais difícil ainda. São poucas pessoas que conseguem, que tiveram a alegria de poder saber um pouquinho. Mas às vezes quando a gente sabe assim, um negócio. Não, meu pai era padeiro, ou meu bisavô era padeiro, tá, mas aonde? O que ele fez? Onde ele estudou? Quais eram os pensamentos dele? Etc, etc, etc. Agora, quando você vai para a Bíblia é diferente. As pessoas da Bíblia não são conhecidas pelo sobrenome. Já percebeu isso na Bíblia? Só é o primeiro nome. Mas como você identificava alguém? Roboão, filho de Salomão, filho de Davi, filho de Jessé. Era assim. Era por uma linhagem. Ou seja, havia um conhecimento de quem éramos, da onde saímos, da onde viemos. E constrói uma história e continua a história. Isso é maravilhoso. Porque se a gente analisa a nossa trajetória, se a gente analisa aonde nós estamos vindo, a gente vai entender a rota, a gente vai conseguir entender a direção da linha, da construção da vida. E a gente vai ter noção mais ou menos para onde a gente deve ir. Como é importante a gente poder olhar para trás e honrar os pais. Deus, quando se apresentou a Moisés não conhecia o Senhor. Então Deus veio e falou pela sarça ardente e disse assim, eu sou o Deus de seu pai. Mas ele disse assim, mas eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Deus estava dizendo assim, eu estou trazendo honra aos seus patriarcas, Moisés, que viveram centenas e centenas de anos antes de você. Eu sou um Deus que honra gerações. Eu sou um Deus que acompanha a história familiar. E eu quero abençoar dos pais aos filhos, aos netos, aos bisnetos. A Bíblia diz que a bênção de Deus pode chegar até 1000 gerações. Quem pode dizer aleluia? É tremendo isso. Mas se a gente não respeitar isso, se a gente se envolver numa sociedade atual que corta o passado, que anula as raízes, então nós vamos ser um povo frágil.
e podemos ter qualquer destino. Se arrancar uma árvore pela raiz e deixar ela solta, qualquer vento pode bater. Nunca se sabe para o que vai dar, para onde essa pessoa vai. E isso é algo que entristece o coração de Deus. Se você olhar para trás, existe uma construção evolutiva da humanidade. Existe uma evolução. Antes eram bárbaros os homens, hoje nem tanto. Tem muita barbaridade na nossa vida ainda, eu sei. Mas não como antes. E aí você vai ver o homem evoluindo, o homem crescendo, errando, sim, mas através dos erros, aprendendo, corrigindo, consertando. E há um flow, há um contínuo, um caminho que você consegue entender para onde a rota está indo. Mas se alguém vem e diz, nada disso presta, nada disso adianta, nada foi bom, vamos arrancar tudo pela raiz e vamos começar do zero, então aí está um grande perigo. E hoje existe um pensamento muito forte nesse sentido. Esquece o passado, porque o passado não presta. Não existem heróis no nosso passado, não existem pessoas para a gente poder celebrar. Tudo é ruim, tudo é péssimo. Então sabe uma coisa? Joga tudo no lixo. Esquece a caminhada de evolução e vamos a partir de hoje escrever uma nova rota. Mas o problema é que quando você apaga o passado, você está muito solto e você pode acabar em qualquer lugar. E às vezes não acaba onde a gente gostaria. Porque nenhuma proposta de mudança radical tem garantias que vai ser assim. Que isso vai acontecer. E eu quero lhe mostrar um texto na Bíblia que demonstra esse tipo de cultura, esse tipo de pensamento. Quem trouxe Bíblia hoje, diga amém. Mateus capítulo 27, Novo Testamento, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 27. Diz assim o texto, a partir do versículo 15. Essa história você conhece bem. Diz assim: ora, por ocasião da festa, que é a festa da Páscoa, costumava o governador, que é Pôncio Pilatos, soltar ao povo um dos presos, conforme o povo queria, ou conforme eles quisessem. Então quem decidia era o povo. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido, chamado quem? Qual é o nome dele? Barrabás. Lembra dessa figura na Bíblia? Não. Versículo 17. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus? Chamado o Cristo. Você já sabe qual é a história. O povo escolheu quem? Barrabás. Você escolheria quem? Versículo 20, depois daquele tumulto, muita gente gritando, Cristo, solta Jesus. O outro gritando, não, solta Barrabás. Foi uma bagunça que aconteceu ali, um tumulto, ninguém se entendia. Versículo 20, mas os principais sacerdotes e os anciãos do povo, a Bíblia diz que eles persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer quem? Jesus. E aí eles começam a influenciar, eles começam a reclamar por quem estava ali clamando por Jesus. Eu imagino a guerra espiritual naquele instante, como os céus estavam com uma panela fervendo. Imagino algumas pessoas gritando, querendo Jesus e talvez criando ali um tumulto, briga, um batendo no outro, arrancando pela roupa, tirando da praça. Imagina que situação. Versículo 24. Vendo Pilatos que nada conseguia, ninguém chegava ao acordo, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue desse justo. Fique o caso convosco. Ou seja, vocês decidem, o povo decide. Versículo 26. Então Pilatos, a gente já sabe qual foi a decisão do povo. Então Pilatos lhes soltou quem? Barrabás, e após haver açoitado a Jesus, entregou para ser crucificado. Como se a cruz não foi suficiente, ainda teve que açoitá-lo antes disso. Bem, essa história, ela é muito conhecida e é muito marcante. Ainda que Barrabás é um personagem que aparece muito rápido na narrativa, mas foi tão marcante a participação dele na história de Cristo, que os evangelistas, todos os quatro, lembraram dele e falaram a mesma coisa.
ele estava ali em um momento decisivo da vida de Jesus. Ele apareceu em um momento em que ali estaria assinando o futuro de um povo. A quem eles iriam escolher? Soltar quem? Barrabás ou soltar Jesus? Porque ambos já estavam sendo sentenciados. E aí eu peço a você, viaje um pouquinho no tempo. Imagine se você estivesse ali, no meio daquela confusão, no meio daquele tumulto. Vozes diferentes, pensamentos diferentes, ânimos à flor da pele. Aqui está o Filho de Deus, aquele que a Bíblia diz, andou fazendo bem a todos, aquele que curou enfermos, aquele que pregava o amor de Deus. Solta este aqui ou solta esse camarada daqui? Você estivesse ali, vou perguntar de novo. Se você estivesse vivendo 2000 anos atrás, estivesse ali naquela praça ali, e o governador Pôncio Pilatos colocando na sua mão a decisão do futuro, você escolheria quem? Quem? Jesus? Você só está falando isso porque você é crente. Por que você escolheria Jesus? Porque você ama Jesus. Não é verdade ou não? Porque Jesus entrou na sua vida, você tem Ele no seu coração, você tem amor pelo Filho de Deus. Quantos aqui amam Jesus? Levante a mão. Então tudo bem, eu também escolheria Jesus nessa condição. Mas se você fosse do mundo, talvez alguém diga, não, ainda assim eu acho que eu olharia para Jesus e veria nele o caráter, veria dele quem ele era e etc. E eu escolheria Jesus, será? Porque a gente tem que entender o seguinte: o que estava acontecendo ali foi muito mais do que apenas uma confusão de alma ou de emoção. Ali foi uma guerra espiritual. O povo estava confuso. A confusão era tão grande que até nos nomes eles se pareciam. Algumas versões dizem isso, como a versão da linguagem de hoje. Veja Mateus 27, versículo 16. Mateus 27, versículo 16. A Bíblia diz assim: naquela ocasião estava preso um homem muito conhecido, chamado quê? Não, olha para o telão, é a versão, você não tem essa versão. Olha, um homem muito conhecido chamado quem? Jesus Barrabás. Você sabia que o nome dele também era Jesus? O nome dele também era Jesus. Ou ele era xará de Jesus, ou Pôncio Pilatos naquele momento fez um trocadilho de palavras, porque a ideia aqui é o seguinte: o que significa Jesus? Jesus significa Salvador, aquele que vai trazer a salvação. Então Pôncio jogou na mão do povo dizendo assim: quem é seu Salvador? Quem é o seu libertador? É esse camarada daqui ou esse Cristo aqui? Quem você escolhe? De um lado, você tem um cara que é para cima, para frente, forte, agressivo, acredita na liberdade, acredita na libertação. A causa dele, sabe qual era? Israel não pode ficar debaixo do jugo de Roma. Nós não aceitamos mais o Império Romano sobre nós. A gente tem que fazer alguma coisa. Nós temos que criar aqui uma revolta. Nós temos que começar uma revolução. Então desse lado de cá você tem um revolucionário, um cara de guerrilha, um cara que vai para cima, certo? Agora do outro lado você tem um cara manso, que ensina sobre perdoar, que ensinou dizendo: orem por quem persegue vocês e amem os seus inimigos. Vou amar um romano? Aí vem esse do lado de cá e diz: ó, se te baterem na face, dê a outra. Então você não é crente. Porque ninguém era crente ali, nem os discípulos dele ainda.
Haviam muitos seguidores e pessoas que olhavam para Jesus com admiração. Então você não tem o Espírito Santo ainda. Você não tem Jesus no seu coração. Você é uma pessoa no mundo. E você também quer ver libertação. Você também acredita em liberdade. Quem você vai escolher? O cara que está lá botando a vida dele na linha, que está lá brigando, que está lá lutando, ou o de cá, que está dizendo para ter paciência, ter amor, suportar, tolerar, esperar em Deus. Quem você escolheria? Você ficou quieto, só um falou aqui. Quem você escolheria? Você está pensando? Gente, não se preocupe não, você não vai negar Jesus sem pensar diferente. Você já escolheu Jesus. Mas faz sentido o que eu estou lhe dizendo? Olha a proposta que está acontecendo. Mas assim, é meio louco isso, porque... E é meio assim ilógico, porque Barrabás era um cara mau. Certo? A Bíblia fala do caráter dele. E como alguém pode não escolher Jesus? Por mais que sejamos do mundo, mas a gente tem bom senso. Existe lógica em quem é bom e quem é ruim. Mas mesmo assim, havia uma confusão geral. Ninguém se entendia mais. Não fazia sentido o povo gritar por Barrabás. Até o nome dele, o segundo nome, Bar-Abas. Bar em hebraico, ou em aramaico, é filho, certo? Em hebraico é Ben, filho. Em aramaico, Bar, filho. E Abas, Bar-Abas. Por isso que no português ele juntou tudo e ficou Barrabás. O que é Abas? Quem lembra? Pai. Então aqui está dizendo. Aqui é Bar-Abas. Não é? O Salvador também, Jesus, filho do Pai. Mas aqui também está Yeshua, Jesus, Salvador, filho do Pai. Que confusão. Que loucura. Quem é quem nessa história? Quem que a gente apoia? Quem que a gente vai clamar? Por quem nós vamos gritar? E a cegueira começou a tomar conta. Imagino como estava agitado, demônios, anjos, tudo ali. Se os olhos do povo fossem abertos, o que eles iam enxergar? Mas a Bíblia ensina que eles tomaram uma escolha. Fizeram uma escolha. E escolheram quem? Quem é Barrabás? A Bíblia fala um pouquinho sobre ele. Veja comigo, Lucas 23, versículo 19. Lucas 23, 19. Diz assim: Barrabás estava no cárcere. Por quê? Por causa de uma sedição, de um tumulto que ele criou na cidade. E por fim, ele também foi preso por quê? Não ouvi vocês. Qual é o crime dele? Homicídio. Assassino. Tá? João capítulo 18, João 18, versículo 40. Então gritaram todos novamente: não este, Jesus não, mas Barrabás. Ora, Barrabás era o quê? Salteador. Isso aqui é a versão revista atualizada. O que é um salteador? Aquele cara que fica dançando, aquela mulher que fica tocando assim, dançando com aquele sapato assim? É isso que é salteador? Aquele que salta com a vara e passa lá nas Olimpíadas? O que é salteador, gente? Era um ladrão. Então ele era corrupto, ele era ladrão, certo? E criava revolta, criava tumulto, tinha muita gente para aparelhar a revolta dele, e no final, assassino. Esse é o cara que está na frente do povo para ser o líder deles. Mas do outro lado está Jesus, o Filho do Deus vivo, que perdoou pecadores, que curou doentes, que alimentou famintos, que ressuscitou mortos, que foi usado por Deus como nenhum ser humano nunca se viu em toda a história da humanidade, alguém tão usado
por Deus. Agora explica para mim qual é a lógica de um povo gritar Barrabás. A Bíblia ensina que tinha uma agenda por detrás. Muita gente influente por detrás. Tinham muitos interesses, e a Bíblia diz que eles tinham inveja de Jesus, porque a popularidade de Jesus estourou, e aqueles religiosos começaram a perder seguidor. A Bíblia diz que eles tinham ódio, e queriam ver Jesus, queriam ver a caveira de Jesus. Já viu gente assim hoje em dia? Queria ver a caveira de Jesus. Eu fico impressionado com algumas pessoas. Outro dia meu filho fez um post, o Caleb. Aí vem um camarada lá, diz que é crente. Diz que é crente. Aí o cara vai e escreve para o irmão dele em Cristo: eu quero que você morra e vá para o inferno. Fala para mim. Fala para mim, gente. Jesus olhou para alguém parecido e disse assim: você não sabe de que espírito você é. Os filhos do trovão disseram: Jesus, quer que a gente ore agora para descer fogo do céu e matar todo mundo nessa aldeia aí? Jesus olhou assim e disse: rapaz, você é meu discípulo ou não? Eu não estou entendendo. Você é de que espírito? De Deus ou do diabo? Então tem coisas que as pessoas falam ou fazem que a gente não consegue entender, não faz sentido algum. Não faz sentido algum. E nesse caso aqui, a gente entende, só posso entender que todo mundo, ao final, na sua grande maioria, escolheu matar Jesus. Porque no final o que eles queriam era matar a ameaça deles e acabar com Jesus e a raça dele. Quem era Barrabás? Era um revolucionário. Era uma pessoa que conseguiu uma oportunidade. E mesmo condenado, ele foi liberado. Ele foi solto. Solto para poder continuar a fazer o que ele queria fazer. E o que é impressionante é que a Bíblia diz que não apenas ele era salteador, ele era homicida, a Bíblia diz que ele era envolvido em revoluções. Era envolvido em tumultos. Sabe, ele tinha seguidores para fazerem motins, e isso era contra a lei dos romanos. Obviamente, que tudo que ameaçava o governo deles. E aí você começa a pensar em um revolucionário. E eu fico impressionado, sabe com o que, gente? Com pessoas que dizem que Jesus era um revolucionário. E eu vou pedir a você que você repreenda a próxima vez que alguém falar uma bobagem dessa, que Jesus era revolucionário, que você repreenda no espírito, mas você ajude essa pessoa a raciocinar direito. Porque Jesus nunca foi igual Barrabás. Revolucionário, na cultura, inclusive atual, que significa você pode aprender isso em qualquer lugar. O que significa um revolucionário? É alguém que aborta o passado. É alguém que anula suas raízes. É alguém que se acha o todo-poderoso, que a partir de si tudo pode começar novo. A partir das suas ideias, a partir do que eles têm para propor, então tudo se faz agora diferente. É preciso ter uma mudança radical, tem que implantar uma mudança imediata, e na pressa, e nessa questão tem que fazer logo. Aborta todo o seu passado, esquece todos os seus heróis, esqueça tudo da onde você veio. Agora nós estamos criando um novo homem, nós estamos criando um novo ser humano, e essa é a agenda do futuro das Nações Unidas. O novo ser humano, uma grande revolução. E Jesus, a última coisa que ele era um revolucionário. Você não vê Jesus matando as pessoas, pelo contrário, ele permitiu ser morto. Você não vê Jesus em violência, pelo contrário,
Ele se permitiu ser violentado. Você não vê Jesus entrando em revoluções, em confusões, não. O único momento que ele agiu debaixo do fogo e do zelo do Senhor foi quando ele estava no templo. E a Bíblia diz que ele expulsou os cambistas que estavam dentro do prédio do templo, fazendo câmbio de moedas. Mas ali não é uma revolução. Ali foi a purificação de Deus na casa dele. Porque ele disse, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês fizeram da minha casa um covil de ladrões. Jesus disse isso. Mas fora desse momento, que não tem nada a ver com guerrilha, tem nada a ver com revolução, tem nada a ver. Jesus não é alguém que está anulando o passado, pelo contrário. Pelo contrário. Jesus não era revolucionário, Jesus era um conservador. O que ele era? Que hoje em dia você tem esses dois, você tem esse paralelo. O conservadorismo e os revolucionários. O conservadorismo é o oposto do revolucionário. O conservadorismo, ele olha para o passado e ele entende que existe uma linha de construção. Ele entende que tudo que se chegou até aqui foi através de muita luta, de muita dificuldade, de muitas perdas, mas de muito aprendizado. O conservadorismo, ele honra o seu passado e tenta carregar a história e continue a escrever uma história honrando de onde veio. Então por isso que você vai ver Jesus dizendo assim, vocês acham que eu vim quebrar a lei? Eu não vim quebrar a lei, eu vim cumprir a lei até a última vírgula, Jesus disse. Que lei é essa? A lei de milhares de anos atrás, a lei de Moisés. Então se Jesus fosse revolucionário, jamais ia honrar uma lei escrita em pedras, séculos antes. Então ele é um conservador, por quê? Porque ele está conservando a palavra. Ele está conservando o que para outros já é antigo. Como tem, até hoje tem gente que está dizendo que a Bíblia está desatualizada. Já ouviu essa não? Tem que atualizar a Bíblia. Porque século 21, isso aqui não presta mais para a gente. O que é isso? É mente revolucionária. Aborta o passado, esquece, vamos fazer tudo novo. Tudo baseado com as nossas convicções atuais. Tudo baseado com os nossos valores atuais. Então Jesus, ele não era conservador. Sabe por quê? Porque ele honrava o passado de Israel. Jesus honrou Abraão, Jesus falou de Isaac, Jesus falou de Jacó, Jesus citou Moisés, Jesus falou de Davi, Jesus falou de Isaías, Jesus citou Jeremias, Jesus citava os profetas e os patriarcas, honrando cada um deles. Até João Batista, que era um profeta atual, ainda que da velha aliança, ele honrava quando as pessoas queriam matar João também. A última coisa que Jesus era revolucionário. Nunca mais aceite essa ideia na sua vida, porque isso é uma ofensa a Deus. Jesus disse, eu vim conservar a palavra do meu Deus. Ah, vocês se acham atuais? Vocês se acham modernos? Deixa eu dizer algo para vocês. Meu Pai é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Nele não há sombra de variação. A Bíblia diz, Deus mesmo, meu Pai disse, eu não mudo, eu sou o mesmo e para sempre serei. O que é isso? É um Deus conservador? É um Deus conservador. E nós precisamos entender que hoje vivemos numa sociedade dividida. Nossos jovens são ensinados a serem revolucionários. E é muito difícil querer herdar essa mentalidade e viver essa cultura querendo ser seguidor de Jesus. Porque Barrabás, ele quis implantar sua liderança, ele quis ser um libertador de Israel pela violência, mas sem mudar de vida, se mantendo pecador. Jesus, como líder do povo, como um salvador da pátria, literalmente, estava trazendo uma libertação, mas não de armas, mas uma libertação aqui dentro, no coração,
se arrependendo dos pecados e dos seus erros, porque não adianta nada sermos um conquistador nas coisas do mundo e sermos prisioneiros nas questões internas. Adianta ter tanta coisa, tanta riqueza. Tem gente que é tão rico que a única coisa que tem é dinheiro. Não tem paz, não tem alegria, não tem unidade com filhos. Ao contrário, é uma briga entre filhos para quem vai ter mais dinheiro, quem vai receber herança. Uma vergonha. Com Jesus, Ele não representa essa mentalidade de querer jogar tudo para cima, recriar, desfazer, anular. Não. Jesus é manso. Jesus veio honrar os princípios tradicionais. Jesus veio honrar as tradições, mas essa Bíblia é velha, rapaz. E vem Jesus e diz: céus e terra passarão. Gente nasce e morre, mas a minha palavra permanece para sempre. Não importa qual é o século, não importa qual é a geração. Mas não é fácil, porque a maré é forte. A maré é forte. Para alguns hoje, casar virgem é uma piada. Se um cara for virgem na escola, vão rir dele. Se disser que a menina diz: não, eu quero me guardar até o casamento, ela vai ser xingada. São princípios da Bíblia, no século 21, tentando ser vividos, mas debaixo de muita crítica e perseguição. Falam tanto de tolerância, mas não toleram pessoas assim. Entenda, gente, que para o revolucionário, a verdade é sempre relativa. Para o conservador, a verdade é absoluta. Só existe uma verdade. Não importa a época, não importa a geração, não importa o século, a verdade é uma só. É a palavra de Deus. No nosso caso, as leis de Deus, cremos que é a palavra. Mas quem é revolucionário, quem quer mudança, e toda hora mudança, e fazer tudo novo, e desfazer, e as leis para essas pessoas são relativas. Por quê? Porque vai depender de quais são as crenças que aquela geração possui. As leis são escritas de acordo com os valores que aquela geração carrega. Por exemplo, anos atrás, pela lei, a família era defendida entre um casamento entre um homem e uma mulher. Mas os valores mudaram da geração. E hoje existem leis que protegem aquilo que aos olhos de Deus não é aprovado. Segundo a lei de Deus, não é aprovado. Então o que acontece? Mudou a lei porque mudaram os valores. Está entendendo ou não? Hoje, pedofilia é crime. Mas quem garante que daqui a 30 anos, 40 anos, aquela turma lá vai achar que não tem problema? E quando eles abraçarem esses pensamentos, eles vão mudar as leis, porque as leis precisam ser de acordo com os seus pensamentos atuais. Isso não é verdade. Verdade é uma só. Jesus disse: eu sou. Ele não disse eu tenho, ele disse: eu sou a verdade. E a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. A palavra de Deus é a mesma. Não importa a opinião da pessoa. Como assim? Para Deus, a opinião de ninguém vai mudar Deus. A ideologia de ninguém vai mudar Deus. Podem queimar a Bíblia, podem, tem muita gente que queima a Bíblia. Mas isso não vai mudar Deus, porque Deus é imutável. É por isso que Ele é tão confiável. Porque se Deus mudasse toda hora, a gente não quer saber com quem a gente está lidando.
Uma das razões que você pode confiar tanto em Deus é porque Ele é o mesmo ontem para sempre. Ele nunca vai mudar. Isso é uma segurança muito forte. Agora, como que você confia numa pessoa que toda hora ela muda de cabeça? Toda hora ela muda de folha, né? Um dia é Vitória, um dia é Bahia, né? Um dia é Grêmio, outro dia é Internacional, um dia eu não sei o quê. Toda hora ela muda. Toda hora ela tem um pensamento diferente. Não, você vai pensar assim, vai chegar um dia, vai conversar com essa pessoa, você vai dizer assim, com quem que eu estou falando hoje? Deus não é assim. Deus é mesmo. Por isso que eu sei que eu posso confiar nele. Céus e terra passam, gerações passam, mas ele nunca passa. Ele é o mesmo. Então hoje nós temos uma geração que grita por Barrabás. Uma geração que vive entre aquele meio caminho cinzento, que nem é certo nem errado, é politicamente o que? Correto. Depende, é escorregadio, tudo depende, tudo é relativo. Prefere dar lugar ao erro. Barrabás era criminoso, Barrabás foi solto, mas ele, diante de Deus, ele tinha que se arrepender, sim ou não? Para Deus ele ainda era culpado, ele precisava de arrependimento. Mas as pessoas preferiam fechar os olhos para os crimes dele e dizer, esse aqui que a gente quer. Do que Jesus Cristo, que cometeu quantos crimes? Nenhum. E ensinaria o povo a viver de que forma? Como criminoso? Não, como um bom cidadão. E um bom adorador. Mas de alguma forma, sem ter cabimento, as pessoas escolheram Barrabás. E sabe o que é curioso? Deus não desceu para impedir. Porque Deus vai respeitar a decisão de cada um. Como eu tenho que respeitar, como você tem que respeitar. Ninguém é obrigado a servir a Deus. Ninguém é obrigado a seguir Jesus. Mas Jesus disse, se você quiser ser meu discípulo, negue a si mesmo. Bota essas confusões na sua cabeça que você aprendeu no mundo. Tome a sua cruz. Morra, leva para a cruz esses pensamentos do mundo. E vem e segue-me. É a única condição para seguir Jesus. Não tem como alguém dizer que é seguidor de Jesus e grita por Barrabás. Não tem como, é impossível, não faz sentido algum. Uma pessoa que diz que ela é discípula de Jesus, mas não defende os valores de Jesus. Como é possível dizer que eu sou discípulo? Porque, gente, quem está ouvindo, diga amém. O que é discípulo? Discípulo de Jesus significa que você carrega o caráter dele e você continua a missão dele. O que você ouviu? Carrega o caráter dele e continua a missão dele. Então, os valores que Jesus tem são os seus agora. São os nossos. Eu sou seguidor de Jesus, eu sou discípulo de Jesus. Significa que eu vou ter o caráter dele, eu vou ter os valores dele, eu vou ter os pensamentos dele e eu vou seguir a missão que ele começou, porque ele pediu para eu continuar. O que Jesus diz sobre o aborto? O que a Bíblia fala sobre a morte de crianças? Vai ler. O que a Bíblia ensina sobre o casamento? O que a Bíblia ensina sobre a ideologia de gênero, a criação do ser humano? O que a Bíblia fala sobre drogas? O que a Bíblia ensina sobre esses temas? O que a Bíblia ensina sobre o que ensinar a crianças? O que a Bíblia ensina? Então, se eu sou seguidor de Jesus, não há como eu dizer que eu sou seguidor de Jesus, mas a minha pauta é de Barrabás. Agora eu vou repetir. Todos nós somos livres para escolher quem a gente quiser nessa vida.
pode escolher a religião que quiser, pode escolher o Deus que quiser, mas se for escolher Jesus, tem que gritar por Jesus. E a minha oração é que Deus tenha misericórdia do Brasil, porque essa luta que existe hoje no mundo, ela está chegando no limite. Está chegando no limite. As pessoas estão confundindo ideias com figuras. Estão confundindo. Está virando um negócio de ódio. Tem gente que está começando a odiar candidatos, odiar líderes, odiar pessoas. Não estou nem falando de candidatos, odiar pessoas só porque pensam. Eu quero que você morra e vá para o inferno. Olha. Só porque tem uma ideia. Gente, o que é isso, gente? Para onde chegamos? A gente tem que aprender a ser maduro. A gente tem que aprender a ser equilibrado, centrado. Né? Dá para sentar. Vamos sentar com alguém e conversar. Não misture pessoas com ideias. Gente, combate ideias, mas não pessoas. A Bíblia diz que a nossa guerra não é contra o quê? Sangue ou carne, não é contra pessoas. Eu não gosto de fulano. E tá bom, você não é chamado para gostar. Você só tem que saber quais são as ideias que a pessoa tem. Agora a gente tem que amar. Não importa, a gente tem que amar todo mundo. E orar para que sejam salvos, para que sejam alcançados e que sejam transformados pelo poder de Deus. Mas essa dualidade está tão no limite que as pessoas estão passando dos limites. Estão confundindo pensamentos com pessoas. Odiando um e apaixonados gritando pelo outro. A gente não pode perder o equilíbrio nem de um lado e nem de outro. Meu pedido é que Deus tenha misericórdia da nação brasileira. E que eu e você possamos saber que Jesus é a solução. E que Jesus entre no coração de todos para a transformação desse país. Quantos creem no futuro do Brasil? Então, que tal orar pela nação brasileira? Vamos ficar em pé e agradecer ao Senhor. Amém. Eu não sei qual é. Depois você me fala. Vamos orar? Você recebeu a palavra hoje? Amém. Eu só digo uma coisa assim para você, para a gente terminar. Se está tendo tanta disputa por esse país, é porque tem algo muito grande para acontecer aqui. Gente, Satanás não perturba ninguém que não ameaça ele. Se alguém sente uma batalha espiritual com o mal, é porque o inimigo viu um potencial imenso na sua vida e ele tenta atrapalhar. Mas a Bíblia ensina que se ele levanta é para ele cair. Se há tanta luta na nação brasileira, é porque os céus estão testemunhando promessas muito fortes para essa nação. Mas ouça, Deus não desceu para impedir Jesus ser crucificado. Deus respeitou as decisões das pessoas. Mas a gente pode orar para Deus agir. Porque tinham poucas pessoas ali. Talvez ninguém orou naquele momento. Era tanta confusão, foi tanta loucura, foi tanta violência, foi tanta coisa aconteceu. Talvez ninguém nem clamou, nem orou. Só fez chorar e ficar com medo. Mas se a gente orar e clamar, quem sabe Deus pode descer sobre o Brasil e livrar esse país de um desastre, de um futuro de um povo dividido. Porque onde tem divisão não tem prosperidade. Difícil ter prosperidade. Alguém crê que Deus ama esse país? Então vamos orar, por favor. Quem pode levantar as mãos mais uma vez? Pai amado,
Obrigado, Senhor Deus, por essa tarde que estamos aqui juntos. Obrigado, Senhor Deus, por esse momento que o Senhor nos deu. Queremos, Senhor Jesus, te agradecer por todas as suas promessas. Queremos te agradecer por quem o Senhor é. Obrigado por ser o mesmo ontem e para sempre. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado por vir ao mundo para nos salvar. E perdoe a humanidade, Senhor Deus, por te trocar, Senhor Deus, por um salteador. Senhor Deus, hoje clamamos que a tua paz venha sobre a nação brasileira. Senhor, estamos aqui orando e clamando para que o Senhor possa intervir no Brasil, para que o Senhor possa, ó Deus, guardar e proteger essa nação. Essa nação tem um futuro. O Senhor pensa sobre o futuro desse país. E está escrito que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Pai, nós queremos que o teu Filho Jesus seja o Senhor da nação brasileira. Nós oramos para que a tua palavra possa crescer, multiplicar, e cada dia mais outro brasileiro se converter aos seus pés, sendo transformado pela tua palavra e os ensinamentos das tuas escrituras. Senhor Deus, eu oro para que cada um que está aqui nesse lugar seja definido de quem é seguidor, se é de Jesus ou não, e que cada um de nós possa ser trabalhado, possa ser, ó Deus, instruído para abandonarmos os pensamentos do mundo e abraçarmos as ideias do Senhor. Se vamos representar o Senhor de forma correta nessa terra, nós temos que saber o que o Senhor pensa. E obrigado porque está tudo escrito na tua palavra. Basta a gente ler e aprender, Senhor Deus. Usa essa casa, usa cada um que aqui está para ser uma voz, para ser alguém que grita por Jesus, que clama pelo Salvador verdadeiro, que clama pelo Filho de Deus, que clama por aquele que deu exemplo de vida, que tem o caráter correto, que tem o poder para transformar não apenas um ser humano, mas uma nação inteira. Oh meu Deus, salve a nação, Jesus, proteja o Brasil de todo o plano das trevas, em nome de Jesus. Quem nós queremos para a nossa nação é Jesus. Queremos que o Senhor reine e governe, porque cremos, ó Deus, cremos mais uma vez que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e declaramos que o Brasil é do Senhor Jesus Cristo. Quem pode dizer: o Brasil é do Senhor Jesus Cristo? Só mais uma vez: o Brasil é do Senhor Jesus Cristo. Então, por quem você grita hoje? Barrabás ou por Jesus? Por quem você clama? Por Barrabás ou por Jesus? Quem você clama que abençoe o Brasil? Jesus. E essa é a nossa oração, meu Pai, que o teu Filho abençoe esse país hoje e para sempre. Quem pode dizer amém e amém? Graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, 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 amém. Deixa Deus te usar. Seja luz, compartilhe os pensamentos de Deus, carregue a cruz, negue a si mesmo e seja a cada dia mais uma reprodução do caráter e da missão de Jesus Cristo, como um discípulo do Senhor. E que Deus te honre aonde você estiver, para a glória dele. Amém? Que Deus abençoe Moriá, que Deus abençoe cada um que está ajudando essa semana, que Deus te prospere, te surpreenda com respostas poderosas, em nome de Jesus. Um beijo no seu coração, vai na paz. Shalom, shalom.